A janela de transferências enfim se encerrou e o Internacional fez, no apagar das luzes, 2 anúncios de reforços para o restante da temporada. O lateral esquerdo, Alexandro Bernabei, foi anunciado. Entretanto, não teve o seu nome publicado no bid, o que não desperta uma preocupação do ambiente colorado. Já Thiago Maia, este sim, está devidamente publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e é o grande reforço da parte final da janela de transferências colorada. A quinta-feira também guardou a apresentação do volante Fernando, que mostrou ser um cara esclarecido, inteligente e com perfil de liderança, que busca o seu espaço como titular no elenco colorado. A gente fala também a respeito de uma marca recorde. Todas essas notícias positivas convergindo para um objetivo: o recorde de sócios torcedores na história do Internacional, com mais uma marca sendo batida nesta quinta-feira. Falaremos também a respeito de Rafael Borré, que trabalhou normalmente no CT Parque Gigante e já começa a ter as projeções de sua estreia com a camisa do Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 7 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Tudo que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante na tarde desta quinta-feira e que eu estive presente no início da atividade para ver, por exemplo, Borré trabalhando normalmente. E de acordo com as pessoas do Internacional, as primeiras avaliações em cima do Borré apontam que ele está em plenas condições de treinar. Não tem nenhum tipo de problema o Rafael Borré, e com isso deve estar na estreia, estreando com a camisa do Inter no jogo contra o Nova Iguaçu no dia 13 de março. Isso também porque a direção do Internacional recebeu uma sinalização positiva da CBF quanto à possibilidade de colocar o jogador em campo nesta partida. Existe uma discussão sobre o regulamento da Copa do Brasil, se pode ou não pode registrar o jogador que vai jogar na semana que vem com a fase da Copa do Brasil, que vai existir já tendo iniciado, e vários jogos dessa segunda fase da Copa do Brasil já aconteceram. O Inter entende que não, e ouviu da CBF que não há problema, e que o Borré precisa ser registrado um dia antes do jogo do Inter nesta fase, o que já aconteceu porque o Borré já inclusive saiu no bid. O Inter vai esperar um documento da CBF que diga que o atleta tem condições de jogo para atuar pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o jogador segue treinando e tá boa resposta no CT Parque Gigante, tá? Outras notícias importantes. Mercado ainda está fora. Hugo Malho voltou aos treinamentos. Deve ser relacionado para a partida de sábado contra o São Luís. O time do Inter deve ser com Antony Bustos, Igor Gomes, Vitão René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. O Inter anunciou Alexandro Bernabei. Eu gravei um vídeo sobre o jogador reagindo a lances do atleta, eu e o Matheus Dávila, que está nesse link aqui, é só clicar para assistir. Um lateral esquerdo ofensivo que estava no Celtic e que chega com um contrato de empréstimo de uma temporada. E muita gente ficou preocupada com a situação do nome do Alexandro Bernabei não ter saído no bid, o boletim informativo diário da CBF, ao longo desta quinta-feira, tá? E de fato não foi publicado lá o nome dele no bid. O que eu ouvi das pessoas do Internacional? Que o Alexandro Bernabei teve registrado na CBF todos os documentos necessários para que ele esteja apto nessa janela de transferências. Documento de transferência, contrato assinado com um clube, outras documentações mais burocráticas e esportivas. Tudo isso foi protocolado na CBF e ele estará apto para jogar e foi inscrito ainda nessa janela de transferências. Então por que o nome dele não foi publicado no bid? Porque na primeira entrada de um jogador estrangeiro no futebol brasileiro, ele precisa de alguns documentos que são mais demorados para se conseguir. Carteira de trabalho, CPF. E todas essas documentações só podem acontecer com o Bernabei chegando no Brasil, que não aconteceu ainda. Então, qual é a situação? O Inter já registrou o jogador, ele está registrado na CBF, mas a CBF ainda não publica esse registro, porque faltam estes documentos considerados periféricos, mas isso não impede ele de ser inscrito e estar apto para o jogo. Conforme ele chegar no Brasil, ele faz esses documentos são registrados na CBF, protocolados.
O nome dele é publicado no BID, mas o registro já aconteceu dentro do prazo estabelecido pela CBF da janela de transferências. Então, não há problema, o Inter anunciou o jogador, está tudo certo, ele foi registrado no BID e vai estar publicado ao longo dessa semana e apto para jogar pela Copa do Brasil, por exemplo. Tá? Outro jogador anunciado foi Thiago Maia, e eu dou detalhes sobre o anúncio nesse vídeo aqui também. E o Thiago Maia teve uma novidade no seu anúncio, tá? Porque o Inter contratou o Thiago Maia por empréstimo. E qual é a situação que a gente ouviu? Que ele está chegando por empréstimo para que houvesse uma agilidade no registro do jogador no BID, já que o Inter fechou o negócio no dia da janela de transferências. O Flamengo fez um empréstimo de uma temporada, mas os moldes da compra do Thiago Maia já estão todos estabelecidos. O Inter paga 4 milhões de euros pelo jogador. E aí fica com um contrato de 4 temporadas do Thiago Maia, sendo que este primeiro será através de um vínculo de empréstimo. Thiago Maia, inclusive, já gravou um vídeo falando como jogador do Internacional. A gente ouve o que disse o volante colorado. Fala, torcida colorada, Thiago Maia passando para dizer que agora faço parte do Clube do Povo. Dale, Inter! A grande contratação da reta final da janela de transferências. Thiago Maia chega e assina um contrato de empréstimo temporário, depois vai assinar um vínculo em definitivo com o Internacional. Mas a grande notícia dessa quinta-feira, e que envolve todo este ambiente positivo gerado pela janela de transferências, pelo bom desempenho do time dentro de campo, o anúncio do Borré, a chegada do Borré, agora a chegada do Thiago Maia, o Fernando que foi apresentado, o torcedor vem comprando essa ideia. E o Inter bateu o seu recorde de sócios torcedores histórico. O Inter tem agora 136 mil sócios ativos. Aí existe uma inadimplência dentro deste número, que é em torno de 15%, tá? E que é na média também dos outros clubes do futebol brasileiro. Mas sócios ativos, 136 mil, que é o recorde absoluto da história do Internacional. Na apresentação do Borré, esse número chegou a 135 mil. E agora bateu 136, o que mostra também uma agilidade e mobilização do torcedor ao longo dos últimos dias. A meta da direção é chegar a 150. E a gente deve buscar esse número ao longo da temporada, em especial se os resultados eles ajudarem. Por último, aconteceu também nessa quinta-feira que muita coisa surgiu no ambiente colorado, a apresentação do volante Fernando, que já está trabalhando há algum tempo e hoje foi apresentado de maneira oficial. O Fernando mostrou uma extrema liderança, um esclarecimento nas suas ideias e falou muito sobre como a sua experiência na Europa ela pode ajudar nos jogadores do Internacional. Sobre cultura de jogo, cultura de comportamento para alguns jogadores mais jovens. Ele fala muito sobre jogar de maneira mais rápida, não ficar muito com a bola, tá? E disse que aprendeu isso na Europa. Falou muito sobre a experiência dele com o Pep Guardiola, quanto o Guardiola era detalhista em alguns pontos e que isso fazia toda a diferença dentro de campo. Mas, acima de tudo, o Fernando deixou claro que chega no Inter para jogar e que aceitou o desafio do Inter porque queria voltar ao futebol de alto nível, queria jogar em alto nível e saiu do Vila Nova, onde ele foi por algumas questões familiares, conversou com a família e disse, olha, eu quero voltar a jogar no futebol de alto nível e veio para o Internacional. E ele quer jogar. Óbvio, falou sobre a concorrência, disse que vai ter espaço para todo mundo pelo alto número de jogos, mas como chegou o Thiago Maia, o Fernando tem uma concorrência de peso no setor. A ver como o Kudê vai cuidar de tudo isso, mas o Fernando foi apresentado e vai ser um cara muito importante, já mostrou isso no elenco do Inter. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta sexta-feira. A gente tem, por exemplo, nessa sexta-feira, alguns jogos válidos pela La Liga, Barcelona e Mallorca, odd do Barcelona 1.5. Tem também Campeonato Gaúcho, primeiro jogo das quartas de final, tá? Caxias e São José, odd do Caxias 2, odd do São José 4. Empate tá pagando 3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!